Vamos falar sobre o planejamento de ensino individualizado, visando que o aluno com deficiência ele atinja os objetivos escolares dentro de um ano letivo. Quando nós falamos em traçar um plano para que o aluno com deficiência ele tenha um bom rendimento no ensino, nós estamos falando de fazer um planejamento que consiste em elaborar metas e diretrizes a serem seguidas no decorrer daquele ano. Essas metas e diretrizes, elas são traçadas de acordo com os objetivos específicos daquele aluno. E quando eu falo em objetivos específicos daquele aluno, eu estou falando que esse plano tem que ser feito especificamente para essa criança. Eu não posso fazer um plano geral e com esse plano geral eu querer englobar todos os alunos. Todos os alunos que tenham uma mesma limitação ou todos os alunos que tenham uma mesma doença, nem todos os alunos que tenham a mesma deficiência. Isso porque cada pessoa é única, cada pessoa tem suas peculiaridades, cada pessoa tem sua forma de viver, cada pessoa tem suas dificuldades e cada pessoa demonstra uma certa limitação e reação a essa limitação. Então nós podemos ter duas crianças que num primeiro momento possuem a mesma limitação, mas a forma como essas duas crianças reagem a essa limitação são diferentes. Então não adianta pegar o mesmo planejamento e colocar para que seja seguido por essas duas crianças, que não dará certo. Uma vai ter um bom rendimento e a outra não. Isso porque a forma como essas duas crianças vão reagir aos estímulos serão diferentes. E assim, uma vai ter um bom rendimento e a outra nem tanto. Porque não foi visto o caso dessa segunda de uma forma mais específica. E quando nós falamos no plano de ensino individualizado, nós estamos falando em olhar diretamente para aquele aluno, olhar diretamente para as limitações daquele aluno, olhar o meio em que aquele aluno está inserido, quais os tratamentos que ele faz, qual a assistência que ele tem da família, que tipo de adaptação aquele aluno precisa e que tipo de adaptação aquele aluno possui. Porque muitas vezes eles podem precisar do mesmo tipo de adaptação, porém a sua realidade ser diferente e eles terem meios de adaptações diferentes. Muitas vezes o aluno ele pode conseguir entender, pode conseguir aprender com o material A, mas ele aprenderia muito melhor se tivesse um material B e que muitas vezes esse material B tem até um menor custo, faria um menor esforço para esse aluno, só que não foi visto, não foi analisado e não foi planejado. Dessa forma ele fica com aquele material A que não é o ideal para ele. Então, daí vem a necessidade de, como o nome já diz, fazer um plano de ensino individualizado, observando o aluno individualmente, olhando especificamente para aquele aluno, para as suas necessidades, de forma que, ao fazer esse planejamento, o objetivo seja desenvolver as capacidades e as habilidades daquele aluno. Quando nós falamos em fazer um plano específico para o aluno, é muito importante que ao fazer esse plano haja a participação da família, das pessoas que convivem diariamente com aquele aluno, dos profissionais que assistem aquele aluno e até mesmo do aluno, caso ele já seja maior e já possa auxiliar na confecção desse plano, porque quando o aluno já tem idade suficiente para ser ouvido, é muito importante que ele seja escutado, que ele possa dizer o que é melhor
para ele, como ele se sente melhor diante daquilo tudo que está sendo traçado. Porque às vezes, de fora, quem está traçando pensa que determinado exercício, que determinada aula, que determinado movimento seja mais interessante para aquele aluno. Porém, ao ouvi-lo, você pode perceber que aquele aluno tem outras preferências. Ele demonstra dificuldade que aquela pessoa não imaginava e ele demonstra facilidades onde aquela pessoa não via. E é muito importante escutá-lo nesse momento, porque se ele demonstra dificuldades, não vamos deixar de buscar o desenvolvimento das capacidades e das habilidades por causa disso. Mas vamos procurar meios e métodos que facilitem o desenvolvimento daquele aluno. Por isso que é tão importante desenvolver esse plano da forma adequada, da forma correta, e não apenas ter um plano somente para dizer que estamos cumprindo o que a lei define e que estamos promovendo uma acessibilidade que não existe. É muito importante, mais do que ter um plano para aquele aluno, que esse plano seja cumprido e que ao final do ano haja um bom rendimento escolar. Porque o que se busca é isso. O que se busca ao fazer um plano de ensino individualizado para o aluno com deficiência é que ele possa, no decorrer daquele ano, desenvolver suas capacidades e habilidades para ter um bom rendimento escolar ao final do ano. E aqui, mais importante que tudo isso é ressaltar que cada aluno ele vai ter o seu rendimento de acordo com aquilo que é esperado. Não podemos fazer um plano geral para todos os alunos que têm deficiência e esperar que ao final do ano todos tenham o rendimento tal. Cada aluno está buscando a sua própria evolução. Cada aluno deve chegar ao final do ano letivo com um rendimento bom de acordo com aquilo que foi traçado para ele. E é muito importante que essas limitações sejam respeitadas, porque se não respeitarmos as limitações desses alunos com deficiência, nós iremos cada vez mais excluí-los, porque chegou ao final do ano letivo e ele não foi tão bem quanto os alunos que não tinham deficiência. Só que aqui nós não estamos fazendo uma concorrência de quem é o melhor aluno da sala. Nós estamos buscando o bom rendimento daquele aluno para os objetivos dele, para cumprir as metas que foram traçadas para ele. Não é uma concorrência entre alunos de um modo geral, nem entre alunos com deficiência. A concorrência aqui é com ele, para que ao final do ano ele chegue melhor do que ele começou aquele ano letivo, para que ao final do ano ele tenha desenvolvido capacidades e habilidades que foram esperadas de acordo com o planejamento que foi feito para aquele aluno. Dessa forma, é muito importante que nesse planejamento tenhamos metas de curto, médio e longo prazo e que ao longo do ano seja verificado se essas metas foram atingidas. Porque caso no decorrer do ano, ao fazer as avaliações, vejamos que essas metas não estão sendo atendidas, não estão sendo cumpridas, podemos fazer uma revisão do que foi traçado. Podemos escutar o aluno, ver o que não está dando certo, modificar esse planejamento. Não há problema nenhum em modificar um planejamento. O que é importante é desenvolver capacidades e habilidades. E esse plano é traçado para que o professor ele tenha um direcionamento. Porque sem direcionamento, o professor não sabe para onde ele vai. E sem ter metas a serem cumpridas, o professor não sabe o que ele tem que atingir. Quando nós damos esse direcionamento rumo a atingir as metas, o professor sabe qual caminho ele vai trilhar. E quando chegar na hora da avaliação,
que pode ser feita por bimestre, por semestre. Eu até recomendo que seja feita por bimestre, mas no momento da avaliação, o professor sabe que tem ali um parâmetro para saber se o aluno está tendo um bom rendimento dentro daquele período menor e até mesmo para saber se ele teve um bom rendimento naquele bimestre, ele sabe que ele está indo no caminho certo. Se não teve um bom rendimento naquele bimestre, temos que fazer uma revisão. Temos que ver se tem algo a modificar aqui, para que ao final do ano letivo, esse aluno seja capaz de atingir as metas e os objetivos. Então, ao fazer esse direcionamento, o professor tem ali um plano para que ele possa se apoiar nesse plano para direcionar tudo que será ensinado, todas as tarefas que serão passadas para aquele aluno. E o professor não vai ficar perdido quanto ao que vai ser passado e ao que vai ser esperado daquele aluno durante o ano. Por isso é tão importante que o plano seja feito de acordo com aquele aluno de modo específico. Caso você tenha dúvidas sobre o plano de ensino individualizado, coloca nos comentários que depois eu vou fazer outros vídeos explicando mais um pouco sobre esse planejamento que deve ser feito de forma individualizada para que os alunos com deficiência tenham um bom rendimento escolar.